Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje, neste vídeo, nossa 10ª lição, revista Conectar Mais Jovem. Estamos estudando neste trimestre os profetas menores e hoje vamos nos debruçar, estudar um pouquinho a vida, a mensagem do profeta Sofonias. O profeta Sofonias, ele profetizou de Jerusalém para o Reino do Sul, período que ele profetiza o Reino do Norte já não existia mais, e ele profetiza, inicia o seu ministério profético no período ali que o rei Josias reinava sobre o Reino do Sul. O título da nossa 10ª lição, Sofonias, alerta para o juízo vindouro. O texto do dia está no capítulo 1, versículo 7, aqui do livro de Sofonias. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Verdade aplicada, o dia do Senhor chegará como uma grande surpresa para os descrentes. Cuidemos, pois, servindo ao Senhor com fidelidade. E os 3 tópicos objetivos da nossa 10ª lição: ensinar que Sofonias profetizou nos dias do rei Josias, lembrar sobre o juízo de Deus e alertar que a justiça de Deus é ampla e chega a todos nós. O profeta Sofonias, ele inicia o seu livro, o livro do profeta tem 3 capítulos, 56 versículos. Sofonias inicia o livro com uma mensagem de repreensão e aniquilamento. O juízo de Deus virá. E termina o livro com uma mensagem de esperança. A gente acompanha nos livros proféticos, na Bíblia, né? Deus, através dos seus profetas, sempre alertou, sempre alertara o seu povo a ouvir a sua palavra para evitar o castigo. Deus enviava os seus profetas com mensagem, primeiro, de advertência, de correção, mas quando a mensagem dos profetas era negligenciada, vinha a mensagem de juízo. E tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul pagaram pelos seus desvios, pela sua rebelião contra o Senhor. Então, o propósito da mensagem do livro do profeta Sofonias foi advertir Judá, Reino do Sul, sua capital, Jerusalém, seus moradores, quanto ao juízo divino iminente, né, que estava por vir. O juízo aqui é chamado de o grande dia do Senhor. Obviamente que esse grande dia estava pontuando para o período em que os babilônicos, na pessoa de Nabucodonosor, seria o instrumento de Deus para trazer juízo à nação de Judá, bem como apontando também para o futuro escatológico, tá? A aplicação imediata da palavra profética era que a apóstata Judá receberia a justa retribuição por suas iniquidades, o mesmo acontecendo com as nações que viviam ali ao redor de Judá, onde é listada nominalmente pelo profeta Sofonias: a Filístia, Moabe, Amon, a Etiópia, a Síria. Tá? Então, Sofonias ele escreve também para encorajar os fiéis com a mensagem de que Deus um dia haveria de restaurar os remanescentes
fiéis, aqueles que não se dobraram, não se inclinaram aos deuses pagãos. Então, o livro do profeta tem 3 capítulos, 53 versículos, e o profeta ele não anuncia o juízo vindouro que viria sobre Judá, sobre as nações que estavam ali ao redor, e também equilibrar com a mensagem de restauração, pois o cativeiro foi instrumento de Deus para trazer correção também, teve um propósito pedagógico que para aqueles que foram levados para o cativeiro. Então, a estrutura do livro do profeta Sofonias é mensagem, né? Capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 3, tem uma profecia aqui de juízo contra Judá, né? E termina com uma chamada ao arrependimento. Dos versículos, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 15, uma profecia de juízo. Deus julgará as nações pagãs vizinhas ali a Judá, mostrando que Deus é soberano, que o reino de Deus, que Deus domina sobre as nações, né? Capítulo 3, versículo do 1 ao 7, uma profecia também de juízo. O Senhor julgará agora Jerusalém, né, Judá. E do capítulo, versículos 8 ao 20 do capítulo 3, capítulo final, uma profecia de salvação. Em sua versão de tudo que percebeu, Deus promete restaurar a sorte do seu povo, restaurando aqueles que permanecem fiel. E a gente encontra aqui algumas doutrinas, alguns temas centrais. Fica bem evidente aqui no livro, na mensagem de Sofonias. Primeiro, a ira de Deus, como o próprio profeta Sofonias expressa, Deus está zangado com a maldade, seja ela individual, seja ela coletiva, e trará juízo vindouro no dia do Senhor. Pontua também sobre o arrependimento. Sofonias aborda a possibilidade de indivíduos escaparem do dia do juízo vindouro final, quando este se humilha, se converte ao Senhor e deixam os seus pecados. Está lá no capítulo 3, capítulo 2, versículo 3. E a mensagem de redenção, né? O plano de Deus sempre foi salvar o seu povo. Nem todos se voltam para o Senhor, mas aqueles que se inclinam serão restaurados. Então Deus, ele envia seus profetas com a mensagem de advertência, de correção e de juízo. Mas o castigo do Senhor sempre tem um propósito de nos levar a repensar, né, nossas ações. O nosso texto bíblico aqui da mensagem, né, dessa lição, está no capítulo 1, versículo 14 ao 16. Né? Vamos ler, está dizendo assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Tá? Primeiro tópico da lição, a mensagem do profeta Sofonias, o sangue real que corria nas veias do profeta, ele tinha linhagem real, e Sofonias profetizou ali nos dias do bom rei Josias. Então, um livro pequeno, são apenas 3 capítulos, 53 versículos, mas a mensagem é uma das mais detalhadas sobre, aqui do Antigo Testamento, sobre o grande e terrível dia do Senhor. Além desse texto bíblico que nós lemos aqui nos versículos do 14 ao 16 do capítulo 1, no versículo 7 do capítulo 1 está dizendo assim:
Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Versículo 18 do capítulo 1. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. 3 capítulos, e a mensagem nos 3 capítulos, a gente vê Deus falando através da boca do profeta sobre o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 2, versículo 2 diz: antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragama ou a palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Capítulo 3, versículo 8 diz: portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. O profeta, ele profetiza para Judá e para as nações que estão ao redor aqui de Judá. A Filístia, né? Moabe, os Amonitas, a Etiópia, a Assíria. Contextualizando para os nossos dias, as nações terão que lidar com Deus. A gente vê leis e leis sendo aprovada contrária à palavra de Deus, aos ensinos da palavra de Deus. Acha mesmo que as nações não terão que lidar com Deus? O profeta profetizou aqui contextualizando o seu tempo. Mas a mensagem do profeta Sofonias é atemporal. Não se limitava apenas ao período do profeta. Aqui é a boca de Deus. A Bíblia Sagrada é da boca de Deus. E a mensagem de Deus para o seu povo é atemporal. Não está sujeita ao tempo. Não está restrita simplesmente àquele período que foi escrito. Entende? Então, no capítulo 1, no versículo 1, está dizendo: palavra do Senhor vinda de Sofonias, filho de Cosias, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias do Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então a gente observa aqui que Sofonias, cujo nome significa o Senhor esconde, ou o Senhor tem escondido, ele nasce ali durante o reinado do ímpio, do perverso rei Manassés, ali aproximadamente entre 692 e 638 a.C. O profeta Jeremias, ele foi um contemporâneo, ali, mais novo, né? Obviamente, do profeta Sofonias. E Sofonias começa seu ministério durante o reinado ali do rei Josias, aproximadamente em 627 e 626 antes de Cristo, né? Então, a gente observa aqui no capítulo 1, versículo 1, que Sofonias, ele tinha linhagem, ele vinha de uma linhagem real, ele tinha sangue real. Alguns autores, né, estudiosos da Bíblia, pontua que ele traça a sua árvore aqui genealógica, né? No capítulo 1, versículo 1, até seu tetaravô Ezequias, o bom e temente rei Ezequias, que foi um dos governantes mais famosos do Reino do Sul de Judá, onde trouxe o povo à adoração a Deus. Então, Sofonias, ele pertencia à linhagem real, possivelmente primo ali do rei Josias, né? E cujo reinado ele profetizou, né? Durante o reinado ali do rei Josias. E esse tipo de relação possivelmente tenha contribuído
para que ele tivesse acesso ali à corte e, através da sua mensagem, da mensagem que Deus lhe confiou, tem ajudado ali o rei Josias no processo ali da reforma que Josias implantou ali no reino do sul durante o seu reinado. Então Josias, o rei Josias, ele retirou todos os ídolos que Amon, Manassés, os reis Amon, os reis Manassés tinham colocado ali no templo e fez uma grande celebração da Páscoa, seguindo todos os ritos que estava ali na lei mosaica, né? Então o rei Josias, ele foi abençoado com a mensagem do profeta Sofonias, tá? Então a atuação profética de Sofonias, ele está inserida aqui nesse contexto do reinado do rei Josias. O segundo tópico da lição, um profeta que tinha a mensagem de Deus nos lábios, o juízo sobre Judá, o juízo sobre as nações ao redor ali de Judá. Então, o texto, a mensagem aqui de Sofonias é uma convocação ao arrependimento, né, para o povo de Judá. O povo de Judá não estava pegando como exemplo o que aconteceu com o reino do norte, com o reino de Israel, que em 722, 721 ali foi invadida e destruída pelos assírios, pela Síria, né? O distanciamento do Senhor estava originando ali, provocando a ruptura social, né? A injustiça social. A gente vê os profetas profetizando nos livros, nas mensagens aqui dos profetas que nós estamos estudando, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. A gente vê a evidência da ruptura social, da injustiça social, da justiça corrupta, né? Dos líderes religiosos corrompidos e o povo mais simples, o povo humilde, passando penúria. A lei de Deus esquecida, e o povo mais simples da terra na penúria, sofrendo, e Deus enviando seus profetas, anunciando, advertindo, chamando a correção. A gente viu na nossa lição anterior com o profeta Abacuque, faz perguntas a Deus até quando o Senhor iria permitir aquilo no meio do seu povo. Então é um diálogo entre Abacuque e Deus responde a Abacuque que estaria levantando um povo, uma nação, para trazer juízo à nação de Judá. Deus não está aquém do que está acontecendo com a nossa nação, com o mundo, com a sua igreja. Salmo 121 diz que o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, entende? Então, Sofonias, ele exerceu seu ofício no tempo em que um dos maiores reis de Judá, o rei Josias, exercia o seu ministério, né? Seu ministério profético, no início ali do reinado do rei Josias. Ainda não havia, Josias estava iniciando ali a restauração, né? Trazendo, foi um processo grande, trabalhoso, ainda existiam os restolhos ali das corrupções dos reis que antecederam o rei Josias. O rei Manassés e o rei Amon, reis extremamente cruéis, corruptos, ímpios, idólatras, chegaram ao ponto de sacrificarem seus filhos aos deuses pagãos, algo extremamente abominável aos olhos de Deus, entende? Então, um tempo em que Judá viveu dias de grande decadência moral, de grande decadência espiritual. Um dos piores reis do reino de Judá, do reino do sul, foi Manassés, foi o rei Amon. Então, um tempo em que Judá viveu de grande decadência moral e espiritual. Judá,
que por se distanciar do Senhor e copiar a idolatria, os ritos pagãos das nações que estavam ali ao seu redor, sofreria as consequências do Senhor por causa do seu desvio. A gente vê lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5, 6, que o propósito de Deus para Israel era que Israel, povo judeu, fosse um povo modelo, um povo exemplo. Tinha Deus como seu Senhor, e a partir de Israel, os demais povos, viessem chegar ao conhecimento do único Deus verdadeiro. Que os reinos, as nações, o povo pagão, olhasse para o povo judeu, para a nação de Israel, e visse como modelo, como exemplo. Esse povo, essas nações viessem sentir-se atraídas a Deus através do exemplo de Israel. Mas o que a gente vê aqui, através da mensagem dos profetas, é que Israel muito se distanciou daquilo que Deus queria para ela, do exemplo que Deus queria que ela mostrasse para os demais povos. Então a mensagem do profeta é, em primeiro lugar, um duro juízo, para o povo. O cativeiro viria, mas o propósito sempre foi restaurar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Então, o profeta Sofonias, ele narra que diante de tanta desobediência às leis do Senhor, o dia do Senhor viria sobre Judá e sobre as nações que estavam ali ao redor de Judá, A Filístia, os Moabitas, Moabe, os Amonitas, a Etiópia, a própria Assíria, que foi instrumento de juízo para destruir o reino de Israel, o reino do norte, E o juízo iminente do Senhor viria também sobre Judá e sobre aquelas nações que estavam ali próximas a ela. Então, antes que as profecias fossem proferidas às nações, estavam ali ao redor, Sofonias inicia o capítulo 2, aqui do seu livro, com um apelo, na verdade um convite, para que o povo se arrependa e procure o Senhor. Mensagem de advertência, de correção, e não havendo conserto, de juízo, Antes que a lei do julgamento seja estabelecida, Podemos ver aqui que Deus, ele nunca condena antes de chamar ao arrependimento. Sempre foi assim, Deus chama para o arrependimento. Se arrepende, confessa, deixa, que tu alcança misericórdia. Pecou, caiu, se arrepende, confessa, deixa, que alcançaremos misericórdia. Sempre foi assim. Quando a gente estuda os livros proféticos, as mensagens dos profetas sempre têm essa direção. Mensagem de advertência, que o povo está começando a errar, de correção, mostrando, olha, a direção certa, e de juízo. No livro do carta escrita por Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para nos corrigir, nos repreender, nos ensinar, nos instruir em justiça. Então, se estamos trilhando o caminho errado, ela nos corrige. Ela diz, olha, não é por esse caminho, é esse aqui. Então, a mensagem de Deus é assim. Está errado, ela chama, ela mostra a direção certa. Mas se quer permanecer no erro, a culpa não é de Deus. Entende? Então, a gente precisa ponderar nossas ações e alinhar com o que a palavra de Deus nos diz. Deus não tem mais aquele que conhece a sua palavra como inocente.
quando este decide permanecer no erro, né? E finalizando, o julgamento cabe somente a Deus. A justiça de Deus é ampla e chega a todos nós, porque Deus nos ensina através aqui do livro da mensagem de Sofonias. Então, como o pai que não deixa seus filhos sem correção, assim é Deus. Ele envia o seu profeta com as mensagens de correção, de advertência, mas também de juízo, de destruição, por quê? Por causa dos pecados, tá? O Senhor é sempre justo, ele nunca age sem antes enviar seus profetas para mostrar o erro. Jonas é enviado a Nínive, capital da Assíria, posteriormente, né? Da Assíria, que está aqui entre umas nações, onde o juízo de Deus está determinado contra ela. A mensagem era de juízo. 40 dias, Nínive seria destruída. Mas, quando a gente estuda, a gente começa a pensar, se Deus realmente quisesse literalmente destruir aquele povo, sem que aquele povo tivesse tempo de se arrepender, Deus daria um tempo, 40 dias, ou literalmente destruiria? Não. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. O povo teve 40 dias para pensar, refletir e se humilhar. E era um povo ímpio, cruel, extremamente brutais, os assírios. Mas Deus ama a humanidade. Então Deus nos envia seus profetas, a sua palavra, para nos mostrar a direção certa. O problema é quando se decide permanecer no erro. Na carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, está lá Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que Deus entregou as suas próprias paixões, as suas próprias perversidades, as suas próprias concupiscências. Ou seja, ignorou, zombou, não deu crédito? Tá bom. Vai viver a tua vida sabendo que as consequências virão. Entende? Então, esta é a mensagem do Senhor. Deus não tem prazer que o seu povo se perca, tá? Deus sempre avisa antes, mas a lei da semeadura, ela não falha. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus. Aquilo que o homem semeia, ele colhe, tá? Então, o livro daqui, a mensagem do profeta Sofonias, é uma advertência em relação ao dia do castigo divino, contextualizando o período ali que viria do castigo de Judá através da Babilônia, mas também apontando para um futuro escatológico, no dia em que Deus virá para julgar, né, as nações. O capítulo 2, versículo 3 diz: Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos do dia da ira do Senhor. Né? Então, os juízos nas profecias narradas no Antigo Testamento trazem promessas de purificação, de bênção, quando há arrependimento. Deus sempre avisa antes. Então, a mensagem de Sofonias segue esse modelo. O profeta diz a Jerusalém que o juízo, a ira de Deus, viria acompanhada, quando viesse o arrependimento, de restauração. De transformação. Né? Capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: Por que então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirva com o mesmo consenso? Além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifícios. O propósito de Deus é nos levar a Ele, não é nos destruir.
Deus ama e corrige seus filhos. Por quê? Porque Ele ama seus filhos. Entende? Então, o que é que a gente aprende, além de tudo que já foi dito aqui com essa mensagem de Sofonias, né? Devemos aprender que o profeta, ele entrega a mensagem de Deus com ousadia, sem temer. Hoje, em muitos lugares, muitos que se ditam profetas, as mensagens são massageadas. Pregam, anunciam apenas aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que Deus quer falar, ou muitas vezes os ditos profetas não estão ouvindo mais a voz de Deus. Fala apenas aquilo que está no seu coração e não aquilo que está no coração de Deus para o seu povo. Entende? Então, a mensagem é: o grande dia do Senhor virá, chegará, né? Então, Deus não somente recompensa aqueles que seguem trilhando o caminho da justiça, da retidão, apesar das vicissitudes, como o próprio Abacuque fala, capítulo 3, versículo 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo desabe, eu me alegrarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. Entende? Então Deus ama, Deus avisa antes, mas permanecendo o erro, Deus chama para prestar contas. E horrível coisa, como diz a palavra, é cair nas mãos de Deus vivo. Deus não tem mais por inocente aqueles que conhecem a sua palavra e continua no erro, ignorando a mensagem do Senhor. Que eu, que você, não sigamos esse exemplo ruim de ignorar a voz de Deus, de colocar a palavra de Deus de escanteio e seguir nossos próprios caminhos. O caminho que nos conduz à vida é o que a palavra de Deus ensina. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.